Bom dia a todos. Quero desejar a todos uma excelente segunda-feira e que você seja abençoado através desta palavra. A palavra do Senhor, que se encontra aqui no livro de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2, que nos diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Queridos irmãos, queridas irmãs, sabemos que estamos vivendo o cumprimento da palavra do Senhor nos nossos dias, onde temos visto realmente os falsos profetas agindo de tal maneira no meio do povo de Deus, e parece que o povo de Deus não tem mais força para rebater, para combater, porque o próprio povo de Deus não tem se edificado na palavra do Senhor, não tem buscado andar na meditação da lei do Senhor de dia e noite e não tem procurado andar de joelhos. Então, muitos têm sido enganados, muitos estão correndo de um lado para o outro, aonde estão sendo enganados, aonde estão sendo iludidos, aonde estão recebendo um evangelho falso, têm recebido engano, têm recebido tanta coisa que não provém de Deus, que muitos estão desistindo de Deus. E nós precisamos prestar atenção quando Cristo ele nos diz assim, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E se o sal perder o sabor, para nada mais presta, a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E é isso que tem acontecido no nosso meio. Falsas profecias, grandes heresias, ensinos demoníacos, e cada vez mais o povo está se distanciando de Deus. E é preciso um despertar urgentemente do povo de Deus para a palavra do Senhor. Porque até mesmo a palavra do Senhor tem sido deturpada diante dos nossos olhos. Homens hereges, homens ímpios que estão tirando a própria palavra do Senhor, tirando versículos da palavra do Senhor, para que ela venha satisfazer o seu pecado, satisfazer o seu erro. E esquecem que haverá sobre eles repentina perdição. E é preciso realmente nós entrarmos pela porta estreita. É preciso realmente nós estarmos sendo guiados dentro da verdade do Senhor. Por isso o Senhor ele diz assim que não pode retirar os marcos antigos. Não se pode tirar a doutrina do Senhor das nossas vidas, porque o mundo já anda em confusão, o mundo já anda de qualquer maneira, e a igreja, hoje não é o mundo que entra na igreja, é a igreja que entra para o mundo. E é preciso haver um despertar muito grande, porque muitos seguirão essas dissoluções. E o caminho da verdade tem sido blasfemado e muitos estão entrando pelo caminho da perdição, aonde serão renegados por Cristo, aonde serão
verdadeiramente lançado fora naquele grande dia, aonde o Senhor dirá abertamente: apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Não seja mais um na igreja. Não seja uma pessoa que só vai preencher vaga de banco na igreja. Mas seja uma pessoa que vai defender o Evangelho de Cristo para que você tenha direito de entrar pelas portas. Porque hoje estamos vivendo uma geração de crentes mimados, de crentes pedintes, que não tem verdadeiramente se preocupado com a sua salvação, mas tem se preocupado com o seu bem-estar, tem se preocupado com a matéria, tem se preocupado em ter, obter e querer. E não foi para isso que Cristo morreu na cruz do Calvário. O Senhor Jesus nos resgatou na cruz do Calvário, ele padeceu, ele foi afrontado, ele foi desprezado, ele foi maltratado, para que todo aquele que nele cresce não viesse perecer, mas tivesse a vida eterna e resgatasse aqueles que estavam andando na perdição. Só que a igreja de Cristo tem entrado numas trevas profundas. Tem entrado num engano tão grande que o nome de Deus está sendo blasfemado aí fora. Porque é tanta corrupção no meio do povo de Deus que ninguém mais quer estar no meio do povo de Deus. Seja diferente. Levante-se como Daniel, no meio de um povo ímpio, no meio de um povo que adorava a demônios, adoravam imagens, adoravam a feitiçaria, os prognosticadores, os encantadores. Mas Daniel foi aquele que, ainda que estava numa terra estranha, ainda que estava no meio de um povo ímpio, ele jamais deixou de invocar o seu Deus, jamais deixou de adorar a Deus, jamais deixou se contaminar, até mesmo pela comida do rei, que era uma comida excelente, que era uma comida que era bela aos olhos humanos. Mas ele se absteve de se contaminar com tudo. E no momento que veio a perseguição, no momento que veio realmente homens ímpios que se levantaram contra ele para o destruir, Deus foi verdadeiramente o seu escudo, Deus foi verdadeiramente a sua fortaleza e Deus foi o seu esconderijo secreto, que fechou a boca do leão e preservou a vida de Daniel, mostrando a todos que somente Deus deve ser adorado, somente Deus deve ser obedecido, somente Deus deve ser reverenciado. Eu te pergunto como está a tua vida diante de Deus. Você tem se deixado levar por homens arrogantes, por mulheres de corações vazios, somente com espíritos de enganos que têm seduzido multidões e trazido heresia no meio do povo de Deus? Ou você tem meditado realmente na palavra do Senhor de dia e de noite? Ou você tem meditado e buscado realmente a fonte da água da vida, para que verdadeiramente aquele que chegar com sede ao teu lado, ele tenha água de Cristo para beber? E você tenha algo de Cristo para oferecer?
Você realmente tem sido a diferença na tua casa? Realmente você tem sido o sal que dá sabor, que não deixa estragar, que não deixa apodrecer? Realmente você tem sido a luz do mundo? Aonde os teus familiares estão em trevas, você tem levado a luz? No momento que você tem chegado junto dos teus parentes, dos teus amigos, eles têm realmente visto a luz em você? A luz de Cristo? Ou têm olhado para você e já começa a torcer o nariz dizendo assim: chegou o crente que se diz crente, quer ser crente e só dá mau testemunho? Eu gostaria de saber neste momento se você tem mostrado a todos quem é Cristo ou você tem se deixado rolar na lama junto com os porcos. Ou você tem deitado na lama e banhado na lama do pecado, do engano, da heresia? Ou você tem se deixado levar realmente por palavras vazias e ainda tem levado essas palavras vazias para frente? Jamais se esqueça que sobre aqueles que aceitarem andar na falsa doutrina do Senhor, não se esqueça que aqueles que se ajuntam com os falsos doutores, com os falsos pregadores, com os destruidores do evangelho verdadeiro, eles sofrerão repentina perdição. É tempo realmente de mudar a história. É tempo realmente de levantar a bandeira ensanguentada do Evangelho de Cristo e dizer: Cristo reina para todo sempre. E fazer como Jó, que estava sendo suprimido, estava sendo afligido por Satanás. Mas ele ainda se prostrava e dizia: eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará sobre a terra. O Senhor te chama nesse início de semana para um despertar. O Senhor te chama nesta segunda-feira para que você venha lutar pela verdade, sofrer pela verdade, mas não apoiar aqueles que têm realmente destruído a verdade de Cristo. Porque o Senhor tem nos alertado, o Senhor tem nos orientado. Está andando no erro e ouvindo falsos profetas. Quem não quer andar na meditação da palavra do Senhor e na oração, na vigilância e na santificação. Porque quando Cristo estava na terra, ele disse bem claro para os seus discípulos: orai e vigiai, para que não caias em tentação. E outra passagem na palavra do Senhor nos diz: sem santificação, ninguém verá a Deus. Então,
Não se deixe enganar. Sofra pela verdade, mas tenha a salvação. Tenha a certeza que quando Cristo vier nas nuvens, você vai ser um daqueles que vai subir para a glória, cantando glórias a Deus e aleluia. Medite nesta palavra nesta manhã. É uma palavra de salvação, é uma palavra de despertamento para que você venha verdadeiramente ouvir a voz de Cristo e se apartar do meio dos enganadores, do meio daqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não entrarão no reino de Deus. Tenha verdadeiramente uma excelente manhã com Cristo e tenha paz em Deus. Amém?